Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas, de novo, não tenho patrocinador, não tem ninguém me apoiando aqui, então vem me apoiar, marcas. Vem me apoiar porque eu preciso de marcas me apoiando para eu poder visitar as pessoas onde elas moram. E hoje nós estamos aqui com a Maria Aves. Tudo bem contigo? Como é que tu tá e como é que foi teu dia? Muito bem, obrigada pelo convite. Comigo tudo bem. Obrigada por perguntar. E você, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Tu trabalha numa faculdade, né? Pra quem não te conhece, conta quem tu é e o que tu faz. Legal, vamos lá. Eu sou professora de marketing digital. Eu trabalho como professora de ensino superior, então dou aulas em cursos de graduação e de pós-graduação. E sou também aluna. Então, estou nesse momento aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu estou terminando, inclusive, o meu mestrado em gestão da informação. Em breve, talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, eu já seja mestre em gestão da informação. Tomara que sim. Olha aí, que legal. Então, eu sou também parabéns. aluna. Obrigada. Terminando esse processo. Como que tu decidiu ir para essa área? Cara, eu sempre trabalhei com comunicação, desde a adolescência. Eu tinha canal de YouTube, já gostava bastante dessa coisa da comunicação. E desde sempre já queria muito ir para a parte mais estratégica. Então, eu não queria só criar conteúdo, eu queria entender como fazer para o meu conteúdo chegar para mais gente e tal. Então, eu comecei a estudar informalmente o marketing, sem nem saber o que era, né? Eu morava numa cidade interior, não tinha muito acesso e tal. Então, foi muito na base do teste. Comecei a fazer trabalhos voluntários na área do marketing e assim foi. Me mudei para Curitiba, onde eu consegui... E aí sempre trabalhei com isso, né? No jornal impresso, em assessoria de comunicação e tal. E aí quando eu cheguei em Curitiba, que é onde eu moro hoje, eu comecei a estudar o marketing digital avançado, depois de ter ido para a faculdade e tudo mais. E, cara, um professor de uma escola que eu fui fazer uma aula como aluna, que se chama Academia Digital aqui em Curitiba, me chamou e falou, putz, você explica muito bem, você poderia vir tentar dar aula aqui. E eu tentei, falei, não sei, nunca pensei nisso, né, mas vou tentar. Deu certo? Deu tentei, certo, né? Deu certo. E aí depois eu comecei a olhar editais de universidades e tal. E aí eu fui convidada pela Uninter para participar como professora lá de uma disciplina e tudo mais, e assim foi. Então hoje eu trabalho na Uninter como professora. Disciplina da qual eu vi uma aula tua. Isso. Eu vi de um curso de gestão comercial que estou me concluindo agora, que é uma aula que não é obrigatória. Mas eu vi e achei muito boa a tua aula, o professor estava correto. E eu quero te perguntar qual que é a maior dificuldade do marketing que tu vê hoje em dia, que as pessoas mais sentem dificuldade. Cara, são 2 dificuldades, assim, na minha opinião. A primeira é uma dificuldade do mercado em visualizar o marketing por conta do amadorismo. Tem muita gente, muito charlatão, muita gente amadora se colocando como profissional de marketing e isso está queimando um pouco a nossa imagem, né? Então, quando você fala, eu trabalho com marketing, a pessoa já fala, mas você trabalha lançando curso e não sei o quê, e pirâmide, afiliado. Não é nada disso, é marketing raiz mesmo. Então, essa é uma grande dificuldade por conta da informação sobre o marketing mesmo. E no marketing em si, a dificuldade é com mão de obra. Então, muito difícil você conseguir contratar pessoas. Então, é uma área que está em grande expansão e que tem muita oportunidade. Então, fica a dica para você que está aí ouvindo também, né? Se tiver meio afim de fazer graduação, estudar alguma coisa, se você curte se é da sua praia, né? Estuda marketing, cara, porque tem várias, não sou nem eu que estou dizendo, né? Se você analisar as pesquisas do LinkedIn, que todo ano o LinkedIn faz uma pesquisa mostrando as principais tendências de profissões para os próximos anos. E sempre tem profissões ligadas ao marketing lá. Então, com certeza é uma profissão que está bem quente. Mas, eu vejo, tá? Eu já procurei emprego em marketing. Eu não tenho faculdade, não tenho nada de marketing. Eu só tenho a minha vontade de aprender. Então, eu fui atrás de Photoshop, de marketing, de tudo que nem tu falou no início, como foi o teu início da carreira, né? E eu percebi que as empresas não querem pessoas como eu, que estão com vontade de aprender mais. Elas querem o certificado, é marketing. Mas por que isso acontece?
O que um diploma vai fazer de diferente? Aí a gente entra em duas questões importantes. A primeira é que nenhuma empresa tem tempo a perder. Marketing lida diretamente com lucros, com ganhos, com troca financeira mesmo. Então não tem como. O empresário ele não vai contratar alguém que não tem qualificação e que não tenha resultados garantidos. Como que você pode fazer isso? O caminho que eu parti no começo da carreira foi indo para trabalhos voluntários. Então, cara, eu gostava de criar conteúdo, eu gostava de redes sociais, eu gostava de um monte de coisa. Comecei a fazer isso de forma voluntária para algumas empresas que eu conhecia, para conseguir criar portfólio. Então, é diferente você chegar numa empresa falando, olha, eu quero uma oportunidade porque eu gosto disso aqui, gosto de estudar isso aqui, nunca estudei formalmente, mas, ó, tá aqui, esses são meus resultados, esse aqui é o meu trabalho. Tendo feito 2 ou 3 meses de trabalho voluntário, você já consegue chegar numa empresa com um portfólio montado. Esse é um ponto de partida, que foi como eu comecei, tá? Deixa eu te interromper. O portfólio seria tipo um currículo. É tipo um currículo, só que é onde você vai mostrar exatamente o que você sabe fazer. Então, no marketing, um portfólio, por exemplo, você vai mostrar, digamos que eu esteja atendendo a empresa X que tem um podcast, tá? Então, o que eu coloco no meu portfólio? Quais são os canais de comunicação que esse podcast vai ser utilizado para ser divulgado. Vou colocar todo o meu planejamento. Então, qual foi o problema de marketing que eu tinha que resolver quando eu resolvi criar esse podcast? Tá, eu queria gerar informação, sei lá. E aí eu vou colocar o que eu planejei, o que eu fiz, o que eu executei. Então, vou colocar prints de tela, vou colocar pedaços de vídeos, vou colocar exatamente a execução. E vou colocar meus resultados. Então, ó, com esse podcast aqui, eu tive uma taxa de retenção de, 80%. As pessoas assistiram 80% do meu vídeo em média. É uma retenção super boa. Então, você vai colocar o antes, o durante e o depois. Assim, você vai conseguir garantir que você consegue. Você sabe o que você está fazendo. Não é só uma coisa assim, tá aqui o print de tela, esse post que eu fiz no Instagram. Porque isso qualquer um faz. E se você entra no Canva, tem post pronto lá. Enfim, é muito simples. Então, o profissional de marketing tem que ter portfólio. E portfólio de marketing não é só mostrar o que você fez, mas por que você fez, qual resultado você queria ter e qual resultado você teve. Então, tem que ter toda essa parte estratégica. O profissional de marketing tem que saber mexer em Photoshop. Não, eu não sei, por exemplo. Eu não sei nada. Eu nem tenho o Photoshop instalado aqui. Sério? É porque, assim, o marketing ele tem muitas frentes. O que acontece? Você não precisa dominar tudo, porque é impossível. Você não conhece um médico que é especialista em tudo. É impossível. Ele é especialista em uma coisa ou outra. No marketing é a mesma coisa. Mas você precisa ter capacidade de analisar um trabalho que alguém fez no Photoshop, por exemplo. Então, eu tenho uma parceria com um designer, Thiago Mantovani, o designer mais foda que eu já vi. Ele faz as minhas peças e eu sei avaliar se tá legal ou não, se tá estratégico ou não, mas eu não sei fazer, mas eu sei avaliar. Então é diferente, sabe? Tipo, editar vídeo, eu não sei. Esse é um exemplo muito claro. Eu não sei editar vídeo, porém, eu sei que se eu analisar lá nas minhas métricas que as pessoas não assistiram muito tempo do meu vídeo, eu sei que os 10 primeiros segundos são os mais importantes. Então, eu vou pedir pro cara que edita para ele colocar a parte tal no começo. Então, entende? Você não precisa dominar as ferramentas, você precisa dominar o estratégico. Claro, porque cada marca é uma marca. Vai ser um trabalho diferente. Exatamente. Não é que existe uma fórmula mágica que vai ser usada para todo mundo. E normalmente esses coachings que tem aí de marketing acabam aplicando uma forma para todo mundo. Exato. E a pessoa acaba não acertando, acaba não tendo lucro nem retenção de público com essa fórmula que eles aplicaram, porque não vai ajudar a marca, né? É que quando a gente fala nessa coisa de fórmula, é o que mais atrapalha no marketing. Porque existe muita gente vendendo fórmulas milagrosas na internet como se fosse tipo uma receita de bolo que se você seguir isso, isso e isso, você certamente vai ter esse resultado aqui. Quando, na verdade, isso não acontece. Isso é impraticável, isso é impossível. E aí vende-se essa ilusão. Exatamente. E as pessoas acabam criando uma expectativa sobre isso, sabe? Então, esse é um problema muito sério. É que nem aquilo que a gente estava conversando no direct, antes de eu te convidar para o podcast. Se eu passar para todo mundo que 3 publicações por dia vai te dar um público X em tanto tempo, eu vou estar mentindo, porque isso foi pro meu caso, né? Mas daí a pessoa tem que ver toda a questão dela do produto, do que ela vai querer entregar, para saber a quantidade de postagens no Instagram por dia que ela tem que fazer, ou por semana, ou por mês, ou o que seja, né? E a questão do cancelamento, isso afeta bastante o marketing, né?
Como é que tu vê essa questão do cancelamento dentro do marketing? Também é uma questão super importante para quem trabalha com marketing pessoal, principalmente. Então, no marketing, a gente tem diversas técnicas que podem ajudar nesse caso, como, por exemplo, o que a gente chama de gestão de crise. Quando você trabalha com uma assessoria de imprensa ou trabalha como social media de alguma celebridade ou alguma empresa que possivelmente pode ser cancelada, por trabalhar com temas polêmicos, principalmente, você já tem que ter um script de como você vai agir se alguma coisa acontecer. Então, por isso que é importante, e aí até voltando naquela outra pergunta sobre as principais dificuldades e tal, sobre o mercado de trabalho, aí que está a importância de você realmente estudar marketing. Não sair fazendo, porque é visível no mercado a preferência dos gestores pelos profissionais que realmente são profissionais, que estudam o real sentido do marketing, e você consegue garantir resultado, porque você sabe o que está fazendo. Então, cara, num curso... imagina, na Uninter, por exemplo, nós temos um curso só de gestão de mídias sociais. É uma graduação, você passa 2 anos estudando estratégia em mídias sociais. Então, você está super qualificado para conseguir fazer isso, para definir se vão ser 2 ou 3 postagens por dia, ou uma por mês, ou uma por semana, enfim. Porque seria muito fácil, eu acho bizarro isso de você vender uma solução mágica, porque seria muito fácil. Se fosse simples assim, de eu ir lá, você tem que fazer 3 posts por dia e pronto, o seu resultado está garantido. Cara, todo mundo faria. Todo mundo estaria rico, milionário. Sim. Não é assim que funciona, a realidade é outra. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse mundo de fantasias que vendem, sabe? Claro. E também tem a questão de como tu vai interagir com o teu público. Dependendo da quantidade de coisas que tu posta por dia. Se vai ser 3 publicações, 3 fotos, 3 reels, 3 stories, o que vai ser esses 3, né? Tudo isso depende, porque muitas vezes tu pode fazer uma publicação por semana, mas por dia tu faz 3 stories. Isso capaz de te render público, mas pro fulaninho da esquina, capaz de não ajudar em nada, capaz de ser só um trabalho a mais, né? Sim. Tu já trabalhou para alguma empresa, assim, de marketing? Tu falou que já, né? Já trabalhei. Antes de entrar para ser professora e tal, eu liderava uma equipe de digital numa agência, que foi a primeira agência de publicidade que teve aqui no Paraná. E, cara, eu trabalhei já em jornal impresso, que daí foi onde eu realmente comecei a entender comunicação. Depois eu trabalhei com assessoria de comunicação, onde entrava marketing total, também liderava o setor. Depois eu trabalhei com pesquisa de mercado, que também me ajudou super no marketing. E trabalhei bastante com consultoria e trabalho também atualmente com consultoria de marketing. Sim. O que seria, eu vejo uma galera falando das empresas de publicidade, a agência de publicidade. Por que uma galera tem medo de trabalhar nesses lugares? Que eu vejo muita gente falando, cara, a agência de publicidade não trabalha. Não trabalha porque tu vai sair, assim, pior do que tu entrou. Sincerões. Cara, é que depende muito da agência. Existem agências e agências, mas geralmente a cultura de agência é muito tóxica. Acontece que você não tem horário para entrar, não tem horário para sair, geralmente é aquela coisa de... Parece pastelaria, sabe? Faz isso aqui para mim, eu preciso para daqui 10 minutos. A cultura de agência é assim, por ser uma coisa mais informal até. Só que isso vejo que ficou bastante no passado. As agências que são assim hoje bagunçadas, elas estão perdendo espaço. Porque hoje o cliente não espera mais um prazo, então se você deu um prazo, você vai ter que cumprir, sabe? Tem muitas agências que eu tô vendo que tem realmente essa questão com o horário. Então, eu não vejo assim. Eu já trabalhei em agência, eu particularmente acho muito, muito boa opção quando você é iniciante, para você conseguir aprender, porque ali você lida com vários mercados. Você não vai trabalhar só com um nicho, são vários, né? E você vai aprender a ser multifunções. Você vai aprender de tudo um pouco. Isso é muito bom. Só que chega uma hora que acaba saturando. A agência tem um problema que você não... Na maior parte delas, tá? Não em todas. Existem algumas que têm plano de carreira. Uhum. Mas na maioria, você não consegue expandir seus horizontes. Você acaba ficando na mesmice depois de um tempo. Você não tem para onde crescer, sabe? Na mesmice, tu diz, no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, isso acaba enjoando, isso acaba querendo fazer tu sair da empresa, isso acaba... Porque vai só trocando de clientes, né? Mas a tua função continua sendo a mesma.
Então, mas é Claro. uma experiência que eu acho que deveria ser obrigatória, assim, para estudantes de comunicação. Eu acho que todo estudante de comunicação deveria passar por uma agência em algum momento. Por quê? Porque você consegue aprender sobre vários mercados e você consegue ver a operação como um todo. Então, você vê o cara indo prospectar cliente, você vê o cara fechando negócio, né? Um executivo de contas que tenha na agência, fechando negócio, Aham. fazendo contrato, entrando, fazendo briefing com o cliente, alinhando expectativas, alinhando problemas. É um contrato que não é vitalício, então é feito por projetos, geralmente. Então, cara, fechou um projeto com você que vai durar 6 meses. O time tem que se virar em entregar aquilo naqueles 6 meses. Então, eu acho que você aprende tanto em tão pouco tempo que é um laboratório. Só que é trabalhoso, porque muitas vezes você tem um negócio para entregar amanhã. E aí, agora são 8 da noite. Você vai ter que entregar amanhã. O que você vai fazer? Se você não fez até agora. Então, você se obriga a ser produtivo. Sim. Sabe que eu acho que eu tenho essa obrigação comigo mesmo, sem estar numa agência, com o meu podcast e sendo social media para uma página de MMA. E eu acabo tendo essa obrigação comigo mesmo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas acabam, não, vou fazer isso amanhã. Outro dia eu faço, não tem problema. Só que eu não consigo fazer isso. Eu tenho, tipo, sei lá, 20 coisas para fazer hoje. Se eu fizer 19, eu vou dormir mal. Eu sou assim também. Mas isso é Sabe? disciplina. E essa questão da organização do tempo é fundamental, inclusive, para quem tem muitas funções. Cara, se você não separar certinho, assim, ó, até tal horário eu vou fazer tal coisa, depois até tal horário eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra, estabelecer metas diárias, metas semanais, metas mensais, você não consegue ser produtivo. E aí você entra num problema, que é o que acontece muito em agências, inclusive, de esgotamento mental e físico, porque você acaba trabalhando 15, 16 Sim. horas por dia, não é produtivo, né? São horas que não são produtivas, no final você não entregou nada e descumpriu o prazo com o cliente. Então, eu acho que agências, quando elas são bem organizadas e bem lideradas, também tem isso, né? Tem que ter um bom líder ali, é muito importante. Sim. As agências hoje em dia são mais startups, né? Não necessariamente. Ainda existe muita agência raiz, assim, ainda existe muita agência tradicional. Basicamente, as startups, elas são empresas que têm um modelo altamente escalável e que, em potencial, usam tecnologia para expandir seus negócios. Eu vou te falar bem na sinceridade, eu não tenho ideia, tipo, eu sei que existe startup, mas eu não sei pra que serve. Quando falo startup, eu penso, não é pra mim esse rolê, quero o meu CLT, Cadê sabe? meu CLT? Exatamente, eu não consigo entender a lógica de uma Mas startup tem Não CLT sei, também. É a mesma tem coisa, é a CLT mesma também? coisa. As que eu vi era tudo contrato formal, PJ e É que elas têm acabou, uma sabe? pegada um pouco mais modernizada, assim. Então, elas te contratam pela sua produtividade. Então, se você é PJ, Sim. teoricamente, só depende de você. Se você quiser trabalhar 1 hora por dia, você trabalha. Se quiser trabalhar 10, você trabalha. Só que você tem que entregar aquilo. Então, é muito pelo modelo de produtividade. E isso não envolve o marketing, né? Ou envolve de alguma Envolve forma? porque todas as startups, por elas terem um modelo altamente escalável, ou seja, elas focam no crescimento exponencial, tipo, não é empresa que pode ficar estagnada, elas precisam crescer muito, absurdamente. Então, envolve o Sim. marketing em todos os processos, Então, toda startup tem que ter uma equipe de marketing, assim como toda empresa tem que ter uma equipe com de marketing. certeza. Por isso que o marketing o marketing é uma área muito em crescimento, justamente por essa característica. Primeiro, porque é multidisciplinar, então você consegue trabalhar o marketing em diversas frentes, e porque não existe uma empresa no mundo que não precise de um profissional de marketing. E quando eu falo empresa, pode ser um criador de conteúdo, pode ser um blogueiro, pode ser sei lá, um político, pode ser um médico, pode ser pessoas que fazem marketing pessoal também. Então, não tem para onde correr. Atualmente, se você não pensar mercadologicamente, você fica para trás. Atualmente não, sempre foi assim, né? Sei lá, até eu usei esse exemplo esses dias, até num vídeo lá no Instagram. Cara, o médico que dá entrevista para o Fantástico sempre foi o médico mais importante do que aquele que não dá entrevista para o Fantástico. Então, quanto mais Sim. você mostra o que você sabe fazer, quanto mais você consegue explorar isso da melhor forma, agregando valor na vida das pessoas, melhor. Então,
A questão de acompanhar o mercado que tu diz tu diz nessa questão das ferramentas. Por exemplo, se aparecer uma rede social nova hoje, sei lá, a garrafa d'água, e essa garrafa d'água ser a rede social do momento, todo mundo teria que entrar para essa rede social para conseguir acompanhar o mercado? Tipo isso? Não apenas isso. Eu vejo que é mais sobre o comportamento das pessoas do que sobre redes sociais. Porque, por exemplo, sei lá, vídeos curtos estão em alta. Não estou falando de TikTok ou qualquer outra plataforma. Vídeos curtos estão em alta. Eles estão em alta não porque o TikTok decidiu e falou, cara, agora o que vai ficar em alta vai ser vídeo curto. Ou o Instagram falou, alguém lá de dentro do Instagram falou, eu adoro vídeo curto, agora vai ter só isso aqui. Não, foram as pessoas. E aí, inclusive, na gestão da informação, existe uma teoria que se chama comportamento informacional, que é o comportamento das pessoas diante da informação. Então, as pessoas decidiram, as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Então, o que eu preciso fazer enquanto profissional de marketing? Estar à frente nas tendências e conseguir, tentar prever as tendências de comportamento para eu conseguir entender como é que eu vou fazer para chegar com o meu produto para o meu consumidor utilizando o que está em alta. E 2, estar dentro disso, dentro de um contexto lógico, sem pensar só em ferramentas. Então, por exemplo, se eu sou professora da faculdade e é EAD, eu posso pensar em colocar lá no ambiente virtual vídeos curtos de até 1 minuto, porque isso está em alta e as pessoas gostam. Não necessariamente usando o TikTok. Sim. Então, é mais o formato, não a ferramenta, sabe? Sim, mas para tu achar o formato é muito difícil, né? É muito difícil, você tem que ter muita visão analítica. Por isso que, assim, para você ser bom no social media, para você ser bom profissional de marketing, você precisa gastar tempo consumindo conteúdo. Tem que ter todo dia ali um tempo para você navegar nas redes sociais, para acessar sites, para acessar aplicativos, para ter a sua visão mercadológica. Para você conseguir entender o que está em alta, o que não está, por que está em alta, por que as pessoas gostam disso, não gostam. Então, ter essa visão mercadológica faz com que você veja as coisas de uma maneira diferente. Até a gente costuma falar que a gente vê marketing em tudo. Depois que você começa a estudar marketing, você passa a ver marketing em tudo. Então, você já não consegue ver um cardápio e não pensar mercadologicamente, pô, essa foto aqui poderia ser aqui. Ou, nossa, essa informação aqui ficaria melhor aqui. Isso é ter uma visão mais estratégica. Entendi pior. E é muito mais a estratégia do que a criatividade. Porque você ser criativo é muito bom. Você tem meio caminho andado se você já for naturalmente criativo. Mas a criatividade, ela é totalmente treinável. Ou seja, quem não é criativo pode passar a ser criativo, pode explorar isso. Então, é um ponto positivo, mas é um ponto a ser trabalhado também, sabe? É aquilo que falam, né? Fazer um pouquinho Exatamente, todo dia. é o superpoder de fazer um pouquinho todo dia. No final, tu vai estar, assim, ó, muito pró no que tu tá querendo fazer, sabe? Sem dúvidas. E como é que a questão, tipo, eu fico muito pensando na questão do cancelamento hoje em dia, porque é o que tá em alta e não sei se isso seria uma tendência, se a internet caminhou para isso, ou se é a gurizadinha de 13 anos que não tá fazendo nada em casa que fica cancelando os outros, sabe? Porque não é qualquer um que é cancelar. Não é tipo, todo mundo é cancelado hoje em dia. Todo mundo, não pode falar nada. Por qualquer motivo, né? Exatamente, qualquer motivo. Claro, tem uns que são bem mais pesados e que merecem, entre aspas, eu acho que ninguém merece ser cancelado. Sim. Sabe? Não sei o que tu acha disso. Se tu acha que essa cultura do cancelamento vai progredir mais pra frente, vai continuar, ou se é só uma fase da internet em si? O que eu acho é que a gente tem um ponto muito positivo do acesso à informação, porque qualquer um pode postar o que quiser e o celular deu voz para todo mundo. Mas, infelizmente, nós estamos falando sobre pessoas. E as pessoas, elas aproveitam de qualquer oportunidade para exporem seus pensamentos, enfim. Cara, eu acho que as pessoas que elas cancelam as outras são pessoas que, independente da ferramenta, elas vão cancelar pessoas. Pensa lá, quando você estudava na escola, não tinha alguém que ficava criticando tudo o tempo todo? E ninguém podia falar nada, que a pessoa já ficava tipo, não fala mais com ele. É a mesma coisa, só que agora está acontecendo na internet. As plataformas, elas têm tentado, de todo jeito, acabar com isso, cancelar os canceladores, é tipo isso. Então, colocando filtros para tentar minimizar um pouco esses discursos de ódio e tudo mais. Mas
Putz, é muito difícil mesmo você conseguir Eu pausar as imagino. pessoas, é quase impossível. Eu imagino, porque é muita coisa que Muita acontece. coisa, e as pessoas que cancelam não percebem que isso pode mexer diretamente com a pessoa cancelada. Você não conhece o histórico dela, você não conhece suas angústias, seus medos para você criticar tanto, mas infelizmente acontece. Infelizmente. Olha só, agora mudando um pouco o lado do assunto, né? Tu é do Paraná, Sou. como tu falou, né? Eu aqui no Coalando agora tô tentando trazer todo mundo de todo lugar do Brasil. Já veio gente do Nordeste, todo dia tem gente do Rio Grande do Sul quase aqui, porque eu sou gaúcho. Então eu acabo tentando, sei lá, pegar todo mundo de todo o país, né? Porque a gente tem uma diversidade gigante. E eu quero saber, por mais que Rio Grande do Sul e Paraná seja dois estados perto, a gente tem várias culturas parecidas. Conta pra quem tá nos ouvindo quais são as culturas mais importantes do Paraná, ao teu ver. Eu gosto muito de Curitiba, que é onde eu moro. E, assim, dentro do Paraná nós temos culturas muito diferentes, viu? De cidade para cidade. Acho que em todos os estados acaba acontecendo assim. Sim. Mas aqui em Curitiba, uma coisa que eu acho muito legal é que os curitibanos mesmo, eles têm um dialeto meio próprio. Então, de vez em quando Sim. você escuta um curitibano falando alguma palavra que você fala, meu Deus do céu, nunca ouvi falar nisso. O que é isso, pelo amor de Deus? Tipo, o típico salsicha. É vina aqui para eles. Então, tem diversas palavras que o curitibano fala de uma maneira diferente, sabe? Sim. Agora, como eu trabalho com marketing, eu não posso deixar de ter a visão mercadológica. E eu Claro. vejo que em Curitiba, especialmente, existe muito forte a cultura do empreendedorismo. Inclusive, Sim. aqui tem um projeto financiado pela própria prefeitura que se chama Projeto Bom Negócio, que é o programa Vale do Pinhão, que eles incentivam microempreendedores a realmente se profissionalizarem, estudarem para conseguirem expandir seus negócios. Então, por exemplo, eu dou aula de marketing digital para esses empreendedores. E é um projeto muito massa. Eu adoro dar aula lá. São pessoas que realmente, sabe, quando sugam o seu conhecimento para realmente colocar aquilo em prática. Sim. E, cara, são empreendedores sozinhos. É a pessoa que faz o financeiro, o RH, não sei o quê, a produção e tudo. Faz tudo. E faz tudo muito bem feito. Então, aqui, essa cultura do empreendedorismo é muito forte. E do consumo local também. Aqui você vê muito, assim, o consumo local. Se você sair na rua aqui de Curitiba num domingo à tarde, você vai ver as pessoas na rua, fora de casa, consumindo coisas, sabe? Sim. Mas tu acha que, tipo, aqui no Rio Grande do Sul eu vejo que tem muito bairrismo. As pessoas acabam ficando muito por aqui, querendo atender o público daqui. Não é errado, mas também eu não acho certo. Tu vê isso acontecendo aí em Curitiba, no Paraná, mais especificamente? Não vejo isso acontecendo muito aqui. Claro que a minha visão acaba ficando um pouco fechada aí em Curitiba, mas aqui, aqui existiu muito apoio para smart cities, para cidades inteligentes, que são basicamente ambientes urbanos que utilizam a internet ou a tecnologia para conseguirem resolver problemas dos cidadãos. Sério, Curitiba é uma das principais cidades inteligentes do mundo, inclusive. Os ônibus, principalmente, é umas coisas... aqui, Cara, conhecido. eu fui pra aí em 2013. Eu lembro que eu e meu pai tava no verão, calorão. A gente, cara, o que a gente vai fazer pra passar esse calor, né? A gente queria conhecer a cidade. Vamos no mercado público, vamos fazer um chimarrão. A gente foi no mercado público, fez o chimarrão e ficou andando naquele ônibus. Andando naquele... a gente pegou primeiro o ônibus que tu passa lá, tipo um trem, assim. Depois a gente pegou o ônibus de turismo. E, cara... Nossa, eu não queria voltar pra esse lugar, porque tava muito quente. Então, aqui é bem frio no inverno, mas no calor é bem calor também, né? É igual Porto Alegre. É um clima bem parecido, inclusive. Mas aqui é muito úmido. Parecido. Aqui é umidade o tempo todo. Quantos graus tá aí agora? Deve estar uns 9 graus aqui agora. Então tá mais frio. Tá bem frio aqui. hoje. Aqui tá 16. Nossa, mas aqui, daqui 2 dias, tá marcando 2 graus de temperatura. Aqui é verdade. Estão falando que vai vir uma frente fria muito grande nos próximos dias. Pois é, tem que se preparar. E isso me dá medo. Pois é, mas perceba que isso aí também, claro, né? Isso tudo tem a ver com marketing.
Tudo isso tem a ver com Por marketing. quê? Por questão da sazonalidade, por exemplo. Se você pega Curitiba, que é um local extremamente úmido, frio e tudo mais, as empresas precisam passar a pensar nisso. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, que tem essa característica da umidade, por exemplo, vou pegar isso como exemplo. Se você for numa loja de imóveis, você vai ver que o principal ponto de atenção deles é para que os móveis não fiquem úmidos, não peguem umidade. Então, os móveis que Sim. são fabricados para Curitiba são diferentes, têm cobertura diferente dos móveis que são fabricados para outra cidade. Meu Deus. Não Por conta da sabia umidade. disso. Mesma coisa ambiente de praia. Se você for para o litoral, aqui pertinho de Curitiba, você vai ver, porque a maresia oxida as coisas. Então, os produtos Sim. lá são totalmente diferentes. Sim, pior que tem Muito muito a a ver. ver. E isso tudo tudo influencia. remete ao marketing. Exatamente, isso tudo influencia. Se você for num lugar muito quente, você vai ver que também os produtos, a matéria-prima é diferente para todas as coisas, né? E nisso tudo o marketing Claro. influencia. Por exemplo, será que a gente consegue fazer uma campanha de venda de vinho para o Nordeste em pleno verão? Sendo que vinho tem essa característica de ser mais acolhedor no frio e tudo mais? Muito difícil. Você vai ter que trabalhar Muito muito difícil. nisso. Então, essa questão de localização e culturas também precisa ser levada em conta. Tu me falou essa coisa do vinho aí, eu pensei numa ideia, uma estratégia de marketing que é perfeita. A gente pode inventar um picolé de sagu, Eu ia adorar. entendeu? E daí leva pra eles lá, eles vão comprar vinho, porque sagu é feito com vinho, né? Pois é. Então, picolé de sagu tá aí. Quem quiser, compra a ideia Será de que mim. eles já comeram sagu? Bah, agora eu não Pois sei. é. Nunca perguntei pro nordestino. A gente fica muito preso no nosso mundo, né? E às vezes acaba esquecendo de algumas Sim. coisas. Em aula que entra ela do mundo inteiro, inclusive, porque tem o Ninter no mundo inteiro agora, né? Cara, em todo lugar que você Sim. imagina tem o Ninter. As pessoas que moram em, sei lá, em Goiás, nunca comeram pinhão. Você já comeu pinhão? Já. Então, Melhor no coisa sul do a gente mundo. come muito pinhão, né? Agora é época de inverno, tá todo Sim. mundo ansioso e tal para comer pinhão. As pessoas que moram em outros estados nunca comeram pinhão. Então, Sim. assim, a gente às vezes acaba pensando em coisas que são muito regionais, que são muito culturais, que são muito locais. Mas sagu não é do Brasil? Sagu é matéria-prima, é a mandioca, né? Mas tem locais que as pessoas nunca comeram sagu. Ah, não tava ligado Pois nisso é, eu aí. conheci uma Agora pessoa tô impressionado. de Goiás, só não me lembro a cidade, Anápolis, eu acho. Nunca comeu sagu, nunca comeu pinhão, nunca comeu nhoque, nunca comeu várias coisas, assim. Mas do mesmo jeito, você já comeu pequi? O que é? Uma fruta, Pois é, né? é super típico. É uma fruta, né? tipo de uma fruta, é um condimento, na verdade. Eu acho que já comi. Não me é estranho esse nome, mas Não eu acho é que da já nossa comi. cultura, né? Então, Sim. cara, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando a gente fala até de criação Na de hora do conteúdo. marketing. Sou social media, vou criar conteúdo. Mas você vai criar conteúdo para quem? Que tipo de conteúdo essa pessoa que está consumindo gosta? Se é uma empresa nacional, cara, você vai lidar com um monte de gente de diversas culturas, de diversos tipos. Não tem como generalizar. Você entende que essa coisa da fórmula não funciona na prática? De tipo, faz isso, Claro. faz isso, faz isso, faz aquilo e vai ter uma coisa pronta. Não tem como. Sim, tem que trabalhar para ver a tua própria fórmula. Exatamente. E nem sempre é uma fórmula. Porque fórmula é uma coisa que é replicável. E no marketing não existe isso. Você pega um plano de marketing que foi feito para a empresa X e o mesmo plano de marketing não pode ser aproveitado para a empresa Y. Porque todas as estratégias... Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque todas as estratégias foram desenhadas para a empresa X e não para Y. Faz sentido. Então, faz muito sentido. Até assim, quais redes sociais você vai utilizar? Depende. Tem empresa que vai precisar usar a rede social X, tem empresa que vai precisar usar a Y. Então, não tem como. Marketing não é uma ciência exata. Você tem que estudar pessoas, tem que entender o hábito das pessoas. Com isso, eu já quero ir indo para nossas considerações finais, porque agora, a melhor forma de terminar. Tu mandou muito bem nessa tua última fala, porque eu concordo contigo. Nessa questão, eu concordo muito contigo. Só que eu, particularmente, acabei criando não uma fórmula, mas uma forma, eu acho que pode ser assim, uma forma de trabalhar que eu me sinto mais satisfeito e eu me sinto mais feliz em ver que tá funcionando de alguma forma diferente, entendeu? Não é uma...
Não é uma... É um caminho que eu tô traçando. Então, o ponto final eu sei. E o ponto de início eu sei também qual que é. Então, eu tenho que passar pelo caminho. Eu não sei o que vai vir no caminho. Pode vir um monstro gigante, como já veio vários, mas pode vir um cachorrinho querendo carinho, Sim, sabe? mas é assim que Então, funciona. tem muita coisa. E o marketing é muito baseado em experimentos, né? Em testes. Você vai testando diversas variáveis. E aí pode ser que essa sua tática agora funcione muito bem ou não funcione e daqui a pouco passe a funcionar muito bem. Você testando pequenas coisas. Então, o marketing é experimento. O tempo todo você vai experimentando coisas. Então, tu ouviu aí, gurizada? Tu que trabalha com marketing, testa. Faz testes e não para de testar. E com isso, Maria, eu quero saber tuas considerações finais, tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar no Instagram. Para finalizar, gente, eu espero que a minha missão tenha sido cumprida nesses poucos minutos que a gente ficou junto aqui, que vocês consigam passar a ver marketing um pouquinho mais, né, nas coisas, passar a ver marketing em tudo, e que se vocês se tornaram um pouquinho mais apaixonados pelo marketing, já está ótimo. E sempre que quiserem estudar, cara, busque fontes confiáveis, essa é a minha recomendação. Minhas redes sociais, vou focar no Instagram, que é o @mariaavis, AVIS. Me procura lá, que eu tô sempre criando conteúdo, tô sempre presente pra gente conversar. Deixa eu te fazer agora a última pergunta, só pra gente acabar. Claro. Por que o Instagram é a maior rede social de hoje? A maior rede social não é o Instagram. Qual que é? TikTok? Mas sabe que existe isso? As pessoas acham, mas é Do quê? porque a gente tá acostumado a usar muito o Instagram pra tudo. Mas as principais redes sociais são ainda o Facebook, com relação ao número de usuários, e YouTube. Só tem velho. Lá só tem velho. E o YouTube também. Mas o Instagram, ele acaba tendo muito a nossa atenção mesmo por conta de uma coisa que se chama retenção de atenção. A grande briga das redes sociais, das empresas de tecnologia como um todo, é sempre pela nossa atenção. Não é se você vai utilizar YouTube ou Instagram ou TikTok. Não, a gente acaba utilizando tudo. Mas assim, quanto tempo você vai passar em cada uma dessas plataformas? E o Instagram acabou criando tudo que as pessoas gostam, com base em experimentos e de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, todo mundo acha que o TikTok foi a primeira rede que começou com vídeos curtos, quando na verdade não foi. O Instagram... O Instagram veio com o recurso cenas para você criar vídeos curtos e fazer... Verdade. Lembra? Para fazer edição. Faz muito tempo isso aí. Para fazer edição de forma nativa. Deu super certo, só que eu acho que ainda não estava na vibe de vídeo curto. Porque não tinha pandemia. Quando chegou a pandemia, as pessoas começaram a consumir conteúdo de uma maneira violenta, aí os vídeos começaram a pegar muito mais. Então aí veio o TikTok, explodiu, e aí veio o Instagram e voltou com o recurso cena, só que daí com outro nome, que agora é o Reels. Então, o que acontece? É criar features, criar funcionalidades que fazem com que as pessoas passem e gastem mais tempo naquela rede. Por isso que o Instagram é rei. Isso faz muito sentido. É verdade. O tio Mark manda muito bem. Não dá pra dizer diferente. Não dá. O cara é um... Ele é. Mas então tá. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fico muito feliz. Espero que algum dia a gente consiga gravar pessoalmente. Tomara. Porque a minha ideia é essa. Quero que a CVC me patrocine, porque CVC é a maior de todas. Eu não quero saber. Todo episódio eu falo, me patrocina a CVC. Faço propaganda pra eles sem eles me patrocinar. Pois é, bem que então, na próxima, só aqui em Curitiba passando frio ou no ônibus Linha Turismo. Com certeza. Muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado aqui. E pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir lá nas redes sociais, vai seguir o Arbítrio, o Coalando e todo mundo que tá com a gente aqui. Em breve, novidades. Não vou dizer, porque senão pode ser que não aconteça, né? Mas em breve vem novidades aí na Arbítrio, principalmente. Então se cuidem, gurizada. Um beijo pra vocês, até mais e tchau.